Realmente fico muito feliz que os brasileiros foram repatriados. Gostaria de ver essa guerra acabando o mais rápido possível. Gostaria de ver um outro regime em Gaza, um regime que não tem como objetivo, número um, destruir, assassinar o seu vizinho. E realmente essa guerra começou claramente com um ataque terrorista gigantesco de proporções incalculáveis contra o vizinho Israel. Eu estava vendo esses dias também imagens muito interessantes do ano de 2005. O que aconteceu em 2005? O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ele decreta a saída de Gaza. Ele fala o seguinte, olha, esse negócio de Gaza está sendo um ponto de conflito com os palestinos, eu acho melhor a gente sair de Gaza, porque aí eles vão poder ter o próprio território e criar seu próprio país. E ele ordena que o exército israelense saia completamente de Gaza, já faz quase 20 anos isso, foi 2005. E aí existia 8 mil judeus morando em Gaza. E aí tem que decidir o que faz com esses judeus que moram em Gaza, porque pode ser um ponto de atrito. Os palestinos não queriam que tivesse judeus em Gaza, apesar de que sim, existem árabes que moram em Israel, tem 1.800.000 árabes que moram em Israel e são cidadãos israelenses com direitos iguais, mas ia ser considerado um ponto de ofensa, ia ser um ponto de atrito. E aí o exército de Israel entra nas casas dos judeus de Gaza, tem imagens fortíssimas, eu vi isso ontem, arrastando, esperneando os judeus de Gaza saindo e gritando com os soldados. Então é o civil judeu gritando com o soldado judeu, você está me tirando da minha casa, que vergonha, você está tirando... Não, isso é pela paz, porque assim não vai incomodar mais os palestinos. Israel sai completamente de Gaza no ano de 2005. Há quase 20 anos, não tem um soldado israelense que pisa em Gaza. E aí, o que aconteceu lá? O Hamas é eleito em 2006, o Hamas dá um golpe de Estado em 2007, mata seus opositores da Fatah, implanta um regime de terror, muda todas as escolas para educação, para odiar Israel, transforma Gaza numa base militar, rouba bilhões de dólares de ajuda. Gaza recebeu a maior ajuda per capita do mundo. Gaza recebeu mais dinheiro do que o Plano Marshall na época da Segunda Guerra Mundial. O que eles fazem com esse dinheiro? Eles transformam aquilo num país moderno, num Hong Kong, numa Singapura. Eles fazem o que a gente sabe que faz. Túneis, mísseis, devastação, treinamento militar e ficam atacando Israel de 2 em 2 anos e tem essa guerra permanente. Ô, Ale, você sabe então, que... é uma solidariedade enorme. A gente quer que essas pessoas vivam bem, mas tem que entender qual é a causa, a raiz desse problema. O problema é que tem um grupo que não aceita que o vizinho possa existir. Tem dois lados, um lado quer assassinar o outro. É isso. Acho que você tocou no ponto mais importante dessa guerra, que é o ponto cultural. Se você for analisar, por exemplo, o discurso de alguns brasileiros que chegaram vindos de Gaza, muitos já têm a cabeça pronta, e isso não é de hoje, de que Israel é o grande culpado ali, e não o grupo terrorista Hamas, né? Eles não falam sobre o Hamas, eles não se pronunciam sobre o Hamas, porque a visão é totalmente centrada, e aí vai ao encontro daquilo que você está falando agora. Escolas passando isso, cultura... religião passando isso, ou seja, é tudo muito construído na tentativa e no acerto, por muitas vezes, porque se a gente chegou nessa posição, foi um acerto do ponto de vista deles, né, de conseguir disseminar o ódio contra Israel ali. Eles conseguiram isso, e estão conseguindo quando a gente vê manifestações pró-Hamas no mundo inteiro. O problema do radicalismo islâmico, ele é global, ele não é um problema. Imagina se fosse só em Gaza. Você vê guerras gigantescas acontecendo hoje. Nós temos no Iêmen uma guerra com 300 mil mortos. Nós temos no Sudão 350 mil mortos. Nós temos na Síria foi 600 mil mortos. Na Nigéria você tem aquele grupo Boko Haram, que é aquele que sequestrava a menina, que estuprava a menina, com mais de 300 mil mortos. Então, pelo menos nos últimos 15 anos, teve pelo menos 4 grandes guerras, aliás, em tamanho 30 vezes maiores do que essa, né, gigantes, todas elas apontando para o mesmo problema. Uma pequena fatia, que não são todos, que não é a maioria, mas uma pequena fatia de ultra-radicais islâmicos que acham que todo mundo tem que seguir a lei religiosa deles e que vai matar quem não concordar. Então, não adianta o pessoal falar, Israel se parar, se sumisse Israel ia acabar o problema. Israel é só a linha de frente dessa grande guerra em que você tem, aliás, eu estava vendo a estatística sair no relatório do governo francês, 90% dos mortos por terrorismo no mundo, 90% são mortos por extremistas islâmicos. E 90% desses mortos são outros muçulmanos moderados.
não são os cristãos, os judeus. A maioria das vítimas do extremismo islâmico são muçulmanos moderados. Então existe essa batalha mental, quer dizer, nós vamos ter moderação, convívio, todo mundo vivendo bem, vamos ter um país Palestina livre, em segurança e Israel do lado, ou nós vamos ter uma Palestina, como o pessoal fica gritando, do rio até o mar, em todo o território, e destruir Israel, e destruir os cristãos. Se você pegar na região, nas últimas décadas, o número de cristãos caiu 50%. Então, outras minorias também estão diminuindo na região. Nós precisamos ter moderação, nós precisamos que as vozes islâmicas moderadas falem mais alto. E você acha que elas não estão falando agora, né? Eu acho que existe essa maioria, mas existe muito medo. Por exemplo, lembra aquele caso na França do Charlie Hebdo, no cartoon? Os caras fizeram um cartoon lá falando do profeta Maomé e entraram extremistas e fuzilaram todo mundo. Você já viu alguma vez alguém fazer um cartoon com Jesus e irem lá e matarem todos os cartunistas? Existe isso? Alguma vez aconteceu? Não. Já existiu séculos atrás. Séculos atrás, no claro. tempo das guerras religiosas, os cristãos tiveram, enfim, muitas guerras e matavam uns aos outros, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente lembrar que o fanatismo religioso, hoje, ele acontece mais na religião islâmica, mas não é uma exclusividade do islamismo. E o islamismo não é necessariamente fanático. Exatamente. Assim então, a maioria do islamismo não era necessariamente fanático. O cristianismo passou por uma fase. São terroristas também. Isso. Exatamente. Existe uma maioria, são mais de 1 bilhão de muçulmanos, a maioria moderados, uma fatia são radicais e dentro dessa fatia um percentual pequeno são violentos. Mas se a maioria tiver medo dessa minoria, ela prevalece. E o cristianismo, ele passou, assim como outras religiões, por uma modernização ao longo dos séculos. O cristianismo da Idade Média é diferente hoje. Então, talvez o Islã também precisa se modernizar. Os moderados têm que falar mais alto, têm que calar as vozes radicais. E isso talvez aqui não está acontecendo. E o desafio é como que esse fenômeno acontece, né? Porque no caso do cristianismo foi um fenômeno de dentro da própria religião cristã, foram emergindo vozes mais modernizantes, mais moderadas, e isso foi mudando a forma de interação do cristianismo com as outras religiões. Mas como isso pode ser catalisado pelo mundo, né? Então, do nosso ponto de vista, como que o Ocidente pode se relacionar com o mundo islâmico de uma forma a ampliar as interações pacíficas e minimizar o radicalismo? São perguntas muito difíceis. Colocando a bola no chão por várias etapas. E aí, trazendo para o presente, o primeiro passo é simplesmente tirar o Hamas do poder, porque daí ele para de multiplicar a ideia nas escolas, por exemplo, com a doutrinação, porque são pessoas que ficam com a mentalidade condicionada, na verdade, né? É quase que assim, já está na base da mentalidade dessas pessoas. Eu diria desde que o dia seguinte é muito importante. Mas assim, é um primeiro passo, né? Se você tira um grupo radical do poder, e isso é necessário, mas você não consegue fazer uma política efetiva no dia seguinte, surge um grupo mais radical ainda, pelo ressentimento daqueles que perderam seus parentes, por toda a pobreza. O Hamas não é o único problema ali. Exato. Você tem Hezbollah, você tem Jihad Irã, islâmica. porque querendo ou não, no final das contas, quando a gente vai vasculhando, no final da ponta do Hamas, você vai achar o quê, Alexandre? Lá no final da ponta. O financiador, né? O fundo do problema igual eu mencionei, é um polvo, né? O polvo tem a cabeça e tem os tentáculos. Isso. O Hamas é um dos tentáculos. O Hezbollah no Líbano é outro. Os Houthis no Iêmen é outro. O pessoal do Assad na Síria é outro. A cabeça do polvo hoje é o Irã. É o financiador dessa visão radical, essa mensagem. Guerra Santa, se você morrer em nome da causa, você vai para o paraíso. Se explodir um monte de criança lá e elas morrerem, elas vão para o paraíso. Olha só, eles acham que eles estão fazendo um favor para as crianças. E turbinado por petróleo, né? E com petróleo para botar dinheiro. E é o que faz os outros países não entrarem nessa briga, porque seria com sanção. Seria isolar o Irã. Mas quem é que tem coragem de fazer isso hoje? Pediu-me. Mas o Irã é isolado, esse que é o problema. Como que é isolado? O Irã é o país... O Irã entrou no BRICS, o Irã é o país com mais número de sanção. O Irã não está no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Felipe. Não sei que país que você está, Pepe. O Irã entrou no BRICS, meu amigo. Os outros países têm todas as negociações econômicas. Eu não estou falando que o Irã é bom. Estou falando para você o seguinte, o Irã é o país com mais números de sanções internacionais. O Irã, ele é isolado.
naturalmente. Isso que eu estou colocando aqui, isso mas é um não é, fato. Não, mas não é, mas não é plenamente o Irã é isolado. muito aliado da Rússia, da China. Da Rússia, da China, da Coreia do Norte. A turma deles não é a melhor turma Gente, deles. Não é isolamento. Não é uma boa turma. Mira Spritzer. Sim, só um ponto que a gente não pode esquecer, tá? O Oriente Médio como um todo está passando por uma modernização. A gente tem aí os Emirados Árabes que abriram suas portas, receberam, né, Dubai hoje, Abu Dhabi, são cidades que recebem turistas e moradores do mundo inteiro. E a gente vê que a Arábia Saudita também está fazendo esse movimento para se modernizar, para abrir a sua economia, para abrir, inclusive, virar quase que uma nova Dubai, ter uma relação boa com Israel, entre outros países árabes que também hoje em dia estão se beneficiando de boas relações com países democráticos, inclusive boas relações com Israel. Marrocos também passou por isso, entre outros tantos. E isso a gente está vendo um movimento de paz do Oriente Médio que em muitos anos não se via, né? O Abraham Accords foi uma coisa impensável 10 anos atrás e que hoje em dia é uma coisa que faz parte da realidade, e os países árabes que entraram nisso e conseguiram essa paz com Israel e essa paz com os Estados Unidos, hoje estão muito melhor economicamente e fazem parte de uma comunidade internacional. Os países mais extremos, como o Irã, estão ficando mais isolados, inclusive na região deles, inclusive com os outros países árabes. E é por isso também que a gente viu um atentado desse tamanho tão grande a Israel, porque havia também um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, e eles queriam de alguma forma também sabotar essa possibilidade, porque esse acordo, que ainda está em andamento e nunca foi comentado que não iria mais existir, de certa forma iria afetar o Irã e a posição do Irã dentro desse complexo aí que é o Oriente Médio. Olha, gente, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, porque foram divulgadas algumas imagens pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, mostrando soldados israelenses ajudando a população civil palestina a evacuar usando um vagão de carga. Essas imagens, para você que está no rádio, são imagens que estão demonstrando exatamente esse auxílio por parte dos soldados israelenses a evacuar áreas que estão sendo atingidas pelo bombardeio aí promovido por Israel nesse combate contra o grupo terrorista Hamas. Vocês percebem claramente que do tanque de guerra os soldados estão procurando orientar os civis para saírem da região de onde eles estão e tentar, de alguma maneira, protegê-los dessas bombas e desses ataques. É uma imagem impressionante que a gente está exibindo para vocês agora. São cerca de 20, 30 civis aproximadamente. Tem pessoas vestindo, usando mochilas. Eu vi crianças ali, gente tentando de alguma forma sair de moto, homens, mulheres, enfim, tentando ajudá-los nessa difícil missão que eu imagino a complexidade de um processo desse, né? Você está no meio de uma guerra contra terroristas e você, da mesma forma, ter que criar um outro processo protegendo todos os civis. Isso cá entre nós. Aí eu não sei se o Ale pode me explicar melhor. Eu nunca vi isso em guerra. Nunca vi uma proteção dessa em relação aos civis dessa forma que Israel está promovendo. Israel atua absolutamente dentro das leis internacionais. Então, se você ler a Convenção de Genebra, ela tem uma série de artigos que dizem o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E Israel segue à risca. Ela fala, por exemplo, que você não pode, em hipótese alguma, capturar reféns, coisa que o Hamas faz, é um crime de guerra. Não pode praticar estupro, esse é o artigo 22 da Convenção de Genebra, e o Hamas faz. Você não pode mirar deliberadamente em civis, você não pode apontar a arma e tentar matar os civis. Você pode atacar alvos militares e, se ocorrer por erro, isso tem que ser investigado, mas não é considerado um crime de guerra. O artigo 23, ele fala muito claramente da Convenção de Genebra que você não pode, em hipótese alguma, usar civis como escudo humano. E, inclusive, ele cita que, por exemplo, hospitais, escolas são alvos protegidos, desde que a outra parte não use para proteger equipamentos militares, coisa que o Hamas faz. Então, tecnicamente, quando o Hamas coloca mísseis embaixo de hospitais, ele está infringindo e cometendo um crime de guerra pelo artigo 23 da Convenção de Genebra. Israel tem que avisar, tem que ligar, como faz, manda panfleto, manda ligações telefônicas para os civis, faz tudo o que ele puder para evitar e reduzir as baixas, mas quando ele vai lá e tenta atacar os guerrilheiros do Hamas, os terroristas, e se isso acontecer de causar um civil, isso não é considerado crime de guerra, isso cai na conta do Hamas. Agora, imaginem a dificuldade de você detectar quem é terrorista e quem não é no meio dessa confusão toda. É mais um agravante aí, né? E tem uma questão
que a Convenção de Genebra, que é de 49, quando ela foi constituída, seria apenas para os estados constituídos, né? Para os estados. Então, há quem diga, não se aplicaria ao Hamas. Se aplica, porque a gente teve depois, Paulinho, os protocolos adicionais que, inclusive, consideram crimes de guerra, inclusive para guerra civil, interna, dentro do mesmo território. Mas o Hamas é o governo, de fato. Eles não têm Ministério da Saúde? Eles têm Ministério da Saúde, tem legislador, tem não sei o quê, eles governam Gaza, eles são governo. Só para deixar claro, o Hamas também comete crime de guerra depois de todas as atualizações que a gente teve. Quer falar, Manu? Um ponto polêmico sobre essa questão de crimes de guerra foi a decisão de corte de água, energia no começo da guerra, né? Porque muitos especialistas internacionais trataram como uma punição coletiva. Então, eu queria ouvir o Alessio. Eu concordo. Acho que, na minha opinião, foi um equívoco. Eu precisaria escutar. Eu não represento Israel, tá, pessoal? Eu não represento ninguém, aliás. Eu sou um estudioso do assunto, cursei esse assunto e eu não sou representante nem embaixador de ninguém. Isso me deixa independente para falar o que eu quiser. Não sou de nenhuma organização judaica, nem não judaica, nem de Israel. Eu sou só um observador. Mas sim, nos primeiros dias, durante um curto período de tempo, cortou-se a água. Não concordo com essa postura, acho que depois voltou atrás. Me parece que você tem que atuar de acordo com as normas, atacar o equipamento do Hamas, evitando ao máximo as baixas civis. Fazendo isso, você não está cometendo crime de guerra, está tudo dentro da normalidade. Muito bem, meus queridos, deixa eu agradecer a participação de todos que nos acompanharam através do rádio. Nosso muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos de volta. Feriadão ao vivo esperando cada um de vocês aqui na Jovem Pan, e domingo tem cobertura especial das eleições, hein, gente? Valeu! Jovem Pan, jornalismo independente. E para você que está na televisão, já temos alguns minutos. Dúvidas, minha querida Luciana? Paulinho, eu queria perguntar para o Ali. Quando você tem ali uma estrutura, por exemplo, um hospital, que é rebaixado da categoria de hospital, para poder, por exemplo, Israel atacar o hospital, essa avaliação era feita por quem? Porque houve um questionamento se realmente existiam armas em quantidade suficiente lá no hospital para ele cair, retirar esse escudo protetor. Quem faz essa avaliação ali? É uma ótima pergunta. No dia a dia, existe um departamento no governo de Israel que ele recebe todas as solicitações e pedidos para fazer todas as operações, e ele é encarregado especificamente de avaliar exatamente isso. É igual, por exemplo, a polícia quer ir lá na casa de um cara porque acha que é traficante. Como é que a polícia não pode entrar na casa do cara? A polícia tem que pedir uma autorização judicial. No caso de Israel, existe um departamento que recebe todos os dados. Então, olha, nós precisamos bombardear essa casa aqui porque nós acreditamos que lá é o comandante tal e tem lá metralhadoras. Aí o cara vai avaliar as evidências, as provas, todas as medidas estão sendo feitas para evitar a morte civil e ele dá o sim ou não. Se esse departamento falar não, o exército não pode seguir adiante. Isso existe em Israel, não conheço nenhuma outra democracia que tenha um departamento para isso, justamente para tomar esse cuidado. E claro, depois que foi feito o caso, está sempre à disposição e pode ser julgado. Isso pode parar no Tribunal Internacional, se falarem que, apesar das precauções, ocorreu um crime de guerra, Israel é julgado como qualquer outro país.